Ok, nós estamos de volta e você estava falando que você queria ler. Olha, nós precisamos voltar para Lúcifer. E começando com o versículo 11 do capítulo 28 de Ezequiel, diz assim: E falou Ananias, a palavra de Deus veio a mim e falou: Tire um lamento pelo rei de Tiro e diga: Assim diz o Senhor Deus, você selou o sol em perfeição e beleza, como o Doni mencionou. Essa é a lei de dupla referência que o Senhor usa o rei de Tiro como exemplo, mas ele não está falando do rei de Tiro, tá? Porque a declaração que ele faz não podia se aplicar a nenhum ser humano quando diz: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Está falando de Lúcifer aqui. E quer dizer que ele era o anjo mais sábio já criado por Deus. Quer dizer que ele era o anjo mais lindo já criado por Deus. E disse aqui: Estavas no Éden, no jardim de Deus, toda de pedras preciosas era a tua cobertura. Alguns dizem que é o mesmo Éden que Adão e Eva estavam. Pode até ser, pode ser, mas pode ser o mesmo lugar na terra onde, quando a criação pré-adâmica também ficava lá. Podia ser chamada a mesma coisa. Estavas no Éden, no jardim de Deus, toda pedra preciosa da tua cobertura, sardônico, topázio, diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda, o cabernúnculo e o ouro. Feitura de teus tamborins e das tuas flautas estiveram preparadas para ti desde o dia que foste criado. Tu eras o querubim ungido para cobrir. Eu te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito foste em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Por causa da abundância do teu comércio, o teu interior se encheu de violência e pecaste. Por isso, eu te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer do meio das pedras afogueadas, ó querubim cobridor. Enalteceu-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Nos diz aqui, né, que ele caiu por causa do orgulho. Eu te lancei por terra diante dos reis e te coloquei para que olhem para ti. Agora vamos para Isaías 14, eu acho. Temos que olhar para isso mais uma vez. Isaías 14, a palavra de Deus diz assim em relação a isso. Dá um pouco mais de detalhes aqui, né? Olha aqui, ó. Versículo 12. Obrigado, versículo 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, cortado foste por terra, tu que debilitava as nações. Você pode dizer que são as nações que estão aqui, mas quando Lúcifer apareceu no jardim do Éden, não haviam nações, elas não existiam na época. Pois disseste em teu coração: subirei ao céu, no alto e acima das estrelas de Deus, elevarei meu trono. Mas não havia céu na época, Não. não é? Elevarei meu trono até as estrelas. Alguém estava falando que outro dia ele falou do corpos planetários. Não, isso são anjos poderosos que são chamados de estrelas de Deus. Sobre as alturas das nuvens subirei, serei semelhante ao Altíssimo. Então você está falando de nuvens, Sim, né? não há nuvens no céu, pelo menos nós não sabemos, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando ele caiu de uma posição que ele era o governador de algo ali. Certo. Ele era o governador, ele era o líder de algo que Deus tinha colocado ele ali em uma posição de supremacia. E ele era sábio bastante para governar. E quanto tempo ele serviu Deus em justiça e santidade? Pode ter sido 1 ano, pode ter sido 1 milhão de anos, pode ter sido 1 bilhão de anos, não sei. A evidência aqui é que aonde ele não estava no céu quando fez isso, porque ele disse: vou subir até o céu e tal. Aonde que ele estava então? Fora essa criação pré-adâmica. Eu não sei aonde ele poderia estar, a não ser aqui nesse planeta, e funcionando em justiça e santidade até
que o orgulho entrou em seu coração. Então ele podia ter tudo, né? Podia ter tudo. Então foi aí, eu acho que era uma revolução forte, que 1/3 dos anjos se juntaram com ele. Então chegou uma época, olha, se foi 1 ano, 6 meses, se foram 50 anos, ou 1000 anos, ou 10.000 anos, não sei, nós não sabemos a época. Mas foi aí que Deus entrou e a terra se encheu de água e o julgamento apareceu e, né, esses espíritos que foram lançados ali, seja o que eles foram, se juntaram com Lúcifer. Esses são os espíritos demoníacos que habitam essa terra até hoje. Os poderes dos ares e tal. E é aí que eu acho que os dinossauros foram destruídos naquilo ali, no que Deus fez. Aquilo foi feito E instantaneamente. você acredita que dinossauros viveram naquela época, né? Acho que eles apareceram depois da queda de Lúcifer. Acho que eles apareceram aí. Que nós não sabemos. Não temos como saber, mas é assim que eu acredito. Quando isso aconteceu aí, nós temos razão em acreditar que uma guerra aconteceu no céu para que esse Lúcifer fosse sujeito ou não? Pode ter feito com que a terra fosse sem forma e vazia? Uma guerra no céu, nós sabemos que existem espíritos demoníacos lá até hoje, que Satanás tem acesso a isso agora, né? Ao trono de Deus. Quanto acesso ele tem, nós não sabemos. O que sabemos é que no livro de Apocalipse é que Satanás vai ser lançado fora no período da grande tribulação, né? Com todos os espíritos demoníacos e tal. Agora, é um choque que dizem que tem espíritos demoníacos no céu agora. Jó fala isso, né? Na conversa entre Satanás e o Senhor, no céu, certo? Você já considerou meu servo Jó? E isso nos diz que Satanás tem acesso. Mas existem espíritos demoníacos ali? No céu, sim. Existe o espírito demoníaco no céu, sim. E durante a época, foi que profeta mesmo, Jeosafá, o rei, e havia um espírito maligno que ele atrapalhou o profeta, né? Isso. Que Deus enviou esse espírito para mentir. Estou tentando lembrar aqui como foi que ele seria um espírito mentiroso, que faria com que Acabe fosse para a guerra e morresse. E foi o que aconteceu. E aí temos uma janelinha em Daniel que ele fala também, sabe, quando ele foi jejuar. É o que eu ia falar. Gabriel, sabe, foi ele enviado, mas ele se enfrentou com o espírito da Pérsia, então ele chamou Miguel para ajudar ele. São anjos caídos poderosos, isso aí que você está falando de Daniel. E não é Miguel ou Gabriel, eles eram anjos de justiça, mas esses outros, esse príncipe da Pérsia não era um ser humano, era um anjo caído. É aí que nós tiramos a ideia de que antes disso eventos aconteceram na Terra, né? Primeiro eles acontecem no mundo espiritual. Bem, no segundo versículo de Gênesis, o primeiro capítulo, quando a terra ficou sem forma e vazia, é possível então que esta guerra que estava acontecendo trouxe Satanás de volta debaixo de sujeição e causou esse problema que a terra ficou sem forma e vazia? Bem, foi Deus que fez isso, tenha certeza disso. Agora, como ele fez, se foi algum tipo de guerra que aconteceu na época, nós não sabemos, né? Mais uma vez, quando você fala desse assunto, você vai ter, assim, 100 perguntas e talvez uma resposta. Bem, olha, eu estou lendo alguns e-mails aqui, eles entram em muita especulação, por exemplo, assim, como que existia vida em outros planetas naquela época, coisas Temos que cuidar com esse aspecto do mormonismo, porque eles acreditam que haviam outros planetas populados e bebês espirituais que vieram para a Terra. O versículo 12 que o senhor leu, irmão Suegar, fala assim, ó, como que foi lançado do céu que debilitava as nações. As nações eram organizadas, grupos organizados, que tinham um líder. E não vemos isto se ele fosse lançado no dia de Adão e Eva. De Adão e Eva. Exatamente, não havia nações. Eram 2 povos na Terra, né? Adão é antes da formação. Adão. Eles podem dizer que os oponentes
do que estamos dizendo podem dizer: quando as nações aconteceram, Satanás enfraqueceu, e pode ser mesmo. Até hoje é assim, ó. Ele está enfraquecendo a nação americana agora, para ser sincero. Verdade, verdade. Mas olha... Mas o termo aqui é um tempo passado, né? Então, para mim, sabe, seria mais forte. Mas eu entendo o que o senhor está dizendo. Novamente, olhamos para o fato de que quando Lúcifer foi lançado do céu, ele já estava na terra, como o senhor falou. Em Ezequiel, fala que ele foi para os santuários, né? Que para mim, sabe, naquela época, era lugares que eles se reuniam para adorar a Deus e outras coisas. E talvez na era pré-adâmica, sei lá, ele define santuários, plural, né? Quando usamos essa terminologia aí, céus e terra. Verdade. Nós sabemos, eu acho que podemos dizer certamente que Satanás, na época conhecido como Lúcifer, que ele recebeu um reino para governar. E de alguma forma, nós temos que concluir isso, né? Você pode dizer que era o planeta Terra, você pode falar que foi Júpiter, sei lá o que você quiser. Mas toda evidência, como eu vejo, é que esse planeta é chamado Terra. E voltando ao que a Franci falou no e-mail, estou tentando pensar agora na passagem, mas diz basicamente que não havia habitação em outros planetas fora esse planeta chamado Terra. Se Deus pensar muito nisso, ele vai transferir sua sede um dia do planeta Céu, fora o planeta Céu lá fora, e de qualquer forma para o planeta Terra. E é o quanto ele ama esse planeta, e por aí vai, né? Mas nós vemos que Lúcifer tenta tomar posse disso. Ele ofereceu a Jesus: se você me adorar, você pode ter os reinos dessa terra. E o Senhor não foi contra o que ele disse, na verdade, desses reinos. Então, ele tem tentado recuperar isso. Ele é o príncipe do poder do ar, ele é o Deus desse tempo presente, a Bíblia diz. Então, esse mundo é querido, é precioso para ele. Ele quer e ele ainda pensa, agora, independente do que a Bíblia diz, independente do que você acreditar, ele ainda pensa que ele vai usurpar a autoridade e vai tirar Deus do trono e vai conseguir. Você pode perguntar, como é que ele pode pensar um negócio desse? Porque ele está enganado. Ele é o pai de todas as mentiras, ele mente para ele mesmo. Crê nas suas mentiras e a maioria do mundo acredita. Você pode perguntar, como é que o homem pode negar isso aqui e aceitar o Islã? Como é que uma pessoa sensível pode fazer isso? Porque estão enganados. Então, ele está enganado, mas ele acredita mesmo que vai ser capaz de dominar essa terra como um prêmio, e porque um dia foi dele. Um dia foi dele, sob Deus, é claro, sob Deus. Sim. E ele ainda quer tentar recuperá-la. E essa é a razão. Alguém falou assim: Deus é Deus e pode fazer qualquer coisa. Pode sim. Por que é que ele não estalou o dedo e Satanás não existe mais? Olha, ele vai prendê-lo no poço do abismo e, no fim das contas, no lago de fogo. Então, por que ele não fez isso quando Satanás começou uma revolução contra ele? Eu não sei por que Deus não fez isso. Isso é Deus quem sabe muito mais do que eu. Mas ele tem um bom propósito e uma boa razão para tudo que ele faz. Paulo disse que é um mistério permitir que Satanás continue. Mas esse mistério vai ser cumprido, e não daqui a muito tempo, quando Satanás for colocado no poço do abismo, que acontecerá na segunda vinda do Senhor. E o Senhor não deve uma explicação para nenhum de nós em nenhuma coisa. Ele nos deve uma explicação naquilo que ele quer que a gente saiba, que é o plano da salvação. Ele nos deu o que ele quer que a gente saiba na palavra dele. E existe muito mais das coisas que a gente tem dúvidas que serão reveladas. Um dia conversei com um jovem, não sei quem ele era, mas ele ficou bravo. Estava bravo porque eu falei: o que você está dizendo pode estar certo. Ele estava dizendo que Satanás começou uma revolução contra Deus em Gênesis 1, capítulo 1. E que quando Adão e Eva caíram, foi aí que Satanás começou a revolução contra Deus. Eu não imagino que isso está correto. E eu falei: olha, você pode até estar certo, mas eu não concordo. Aí ele falou: você está errado, e ensinou que você vai perder sua salvação. E ele estava também falando que a Terra só tem 6.000 anos ou 7.000, algo assim.
E se você não acredita, então você é maluco, sabe? Tipo assim. Não, você tá perdido. Ele implica que qualquer pessoa que não Foi acredita mesmo. nisso... Bom, deixa eu remover. Não era uma implicação. Ele claramente falou, você não é salvo. Pois é, não tem nada a ver com fé, em confiar em Jesus Cristo, né? De acordo com o nosso irmão, seja quem ele for, seja qual for o caso. Mas, na verdade, assim, olha, nós não sabemos muito a respeito do que aconteceu antes de Gênesis 1:1. Não é um assunto que temos pleno conhecimento, mas eu tenho dificuldade bastante tentando decifrar isso que temos agora aqui, quanto mais voltar, né, milhões de anos no passado. E eu sei do seguinte: seja o que Deus fez, Ele fez da forma correta, e eu sirvo Ele com alegria. Ele é meu Senhor, meu Salvador, e a minha fé está em Cristo, e independente do que aconteceu no passado, já tive problemas suficientes com o diabo, e vou ficar feliz quando ele for colocado no poço do abismo e, acima de tudo, no lago de fogo. Mas como falei no princípio desse nosso assunto aqui, sinceramente, eu acredito que a palavra de Deus tem luz o suficiente. Não tem muita luz, mas o suficiente para me mostrar que houve uma lacuna entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Se a pessoa não quer acreditar, sabe, eles não perdem a alma por isso, são salvos, eu acredito. Mas, olha, a França até mencionou para mim, eles falando que nós não acreditamos na cruz, se acreditamos nisso, né? Um negócio Eles assim. dizem que isso aí atrapalha a sua fé na cruz. Mas como, Bem, gente? olha, isso aí eu não posso te falar porque eu não entendo eu mesma. Mas volta um pouquinho, por favor, porque eu estou lendo aqui alguém que está tentando desprovar a teoria da lacuna, mas eles estão dizendo, olha, eles falam o seguinte, que isso aí mostra a falta, o erro do Satanás e mostra as doenças, as coisas que estão acontecendo no mundo de ruim, que Deus declaram ser boas em Gênesis 1:31. Adão e Eva teriam sido mortos, mostrando o sangue derramado, o câncer, as coisas Não, peraí. Nós não sabemos disso, nós não sabemos o que aconteceu. Isso é presunção. Dizer que haviam centenas de milhões de seres humanos aqui, ó, alguma espécie que morreu, foi enterrada, nós não sabemos. Mas é assim que eles usam a cruz de Cristo. Olha, existia uma outra criação, então a cruz não funcionava para eles, e aí a gente tá Então, perdido. Mas, gente, então, gente. quando lemos Gênesis 1, fala a história da criação deste mundo que nós agora conhecemos, que isso aqui na realidade foi a recriação deste mundo. Bem, Este é o argumento deles. numa certa forma, isso é até verdade. A recriação é verdade. Quando você lê o primeiro capítulo de Gênesis e tal. E eles estão dizendo que a morte, o pecado, as doenças estavam na terra antes da criação da terra, como nós conhecemos agora. É claro, se havia o pré-adâmico e o pecado pré-adâmico, então o pecado deles era levado para a E morte. Deus destrói. Certo. E a terra se Certo, que tornou Deus não pode sem mudar. forma e vazia. Então, quando ele criou a terra, na realidade, ele recriou a Recriou. terra. Vocês acabaram de falar algo importante. Independente do que aconteceu, que trouxe o caos, em primeiro lugar, Deus não cria caos. Tudo que ele cria é um cosmos, é ou não é? Certo. É uma coisa estruturada, ordenada, feita de uma forma perfeita. Nunca cria o caos, ele cria um cosmos. Mas nós temos que entender isso. Nós não temos informação bastante a respeito do que aconteceu antes de Gênesis, do que nós vemos. Eu queria olhar para essa palavra aqui, sabe, que você olhou aí para mim. O Sim, Mike, claro. né? Você tem essas palavras aí, Doni? Bará-yassá, né? Bará-yassá. Que a Bará é criar de nada e a outra palavra é algo que já existia. Então, em capítulo 1, no versículo 1, fala Barashit, Bará Elohim. Barashit quer falar no princípio, Deus criou.
Deus criou do nada. Então nós temos a explicação ou a imagem dada da palavra caos. E depois assar é usada. E assar quer dizer recriar de algo que já foi existido, um material já existente. Então nós vemos aqui, para mim, olha, para mim é uma grande distinção entre duas palavras em hebreu. Olha, mas eles estão tentando dizer que a palavra não quer dizer reabastecimento ou encher, não quer dizer encher. No século XVII e XVIII, o Gênesis significado 1:28 fala de reencher. Encher a terra. Porque eu não entendi bem o que você falou. O que eles estão falando? Que essa palavra não quer dizer encher? Não, eles estão dizendo que significa, que agora significa encher, que antigamente dizia encher a terra. Entendeu? Ué, essa aí pra mim é nova, viu? Isso aí, não sabia não. Eu não sabia que a palavra é encher. Ô Mike, pode ser usada de formas diferentes? Pode sim. E uma das coisas, eu queria ter tempo de fazer uma pesquisa sobre isso, mas é interessante a palavra que eles usam aqui, porque o hebraico não é tão preciso como o grego, como uma língua. Na verdade, é uma razão porque a Septuaginta foi escrita porque os eruditos hebraicos, eles falavam de uma língua que eles diziam que naquela época ia dominar a língua hebraica. Eles não queriam usar isso na palavra de Deus. Então, os eruditos escreveram o hebraico no grego. Agora, isso é tão difícil porque até Jesus, olha, os apóstolos também falam disso. Os escritores do evangelho falam assim. Então, é quão preciso que é. Por exemplo, eu tive hebraico muito tempo atrás e eu perdi 90% daquilo, né? Do hebraico. Mas quando os eruditos começam a fazer, o hebraico começa fácil, fica difícil, e o grego fica difícil e fica fácil. Porque eles não têm as mesmas regras que o hebraico tem, as sentenças e os tempos verbais. Hebreus é como se fosse uma televisão e grego um computador. Então essa palavra pode ser usada de maneiras diferentes, mas no contexto, você tem que olhar o contexto. Isso. E é uma das coisas que você sempre pega um versículo no contexto e não no pretexto. Você está olhando para um mundo que é vazio. Olha, é escuro, é sem forma e vazio. E na próxima palavra usa malei. E a palavra aqui pode ser usada como encher. E faz sentido. Você não precisa, dar uma esticada na palavra, não. É isso mesmo. Quer dizer restaurar o que estava destruído, não é? Mas uma das palavras também é a palavra que vem do primitivo encher. Mas, novamente, no contexto, vemos um mundo que o quê? Um mundo... A imagem que foi dada para nós deste mundo, não sei se você tem uma imagem certa, mas que está nas trevas, com a água cobrindo toda a terra, e o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Isso é uma imagem de uma morte, sabe? É um caos. Mas, para mim, encher faz mais sentido. Não, mas eu sei na palavra de Deus o que vai acontecer no futuro. Eu não tenho muita certeza do que vai acontecer, no passado. Mas sabemos da palavra de Deus o que vai acontecer no futuro. Sabemos que Jesus está voltando para esse país. Isso nós sabemos. Sabemos que não estamos distantes dessa época. Como tentei falar ao povo ontem à noite, tem várias passagens na Bíblia que nos dizem que estamos vivendo perto da era da igreja. Certo. E essas escatologias aí e tal, de eventos proféticos que vão acontecer em breve, é isso aí, em breve vai acontecer. Mas sabemos que Jesus Cristo está voltando e que o mundo vai passar por 1000 anos de prosperidade e liberdade como nunca conheceu antes na história. Satanás, na época, vai ser trancado no poço do abismo. E eu vou estar louvando a Deus quando isso acontecer. Amém, amém. Todo espírito demoníaco, todo anjo caído com eles vão ser trancados no poço do abismo. E Jesus Cristo vai ser o presidente, vamos dizer assim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores de todo esse planeta. E olha,
ele vai ser um ditador benevolente. E alguém falou, ditadura é a maior forma de governo que você pode conhecer. Mas o problema é que você não encontra um bom ditador.